Uma professora foi surpreendida certa vez com uma pergunta. Ela fez a pergunta: Gente, de onde vem o leite? Aí uma criança na frente dela respondeu: Professora, vem da caixa. Errada não tá, né, gente? O leite vem da caixa do leite. Onde eu quero chegar a isso? O que eu sei sobre um determinado assunto depende muito de quanto eu sou exposto àquele assunto. Então talvez se essa pergunta tivesse sido feita na zona rural de qualquer estado, a resposta seria diferente. Poderia muita gente, inclusive, muitas das crianças, inclusive, explicar como é que se tira leite da vaca, né? Então, mas uma criança urbana dá uma resposta assim, a gente percebe que talvez não seja totalmente mentira. Por que eu estou falando disso logo no começo dessa conversa? O quanto você apresenta o autismo? Qual o autismo que você apresenta para as pessoas? Porque essa é a visão, a perspectiva, inclusive no futuro o estigma público que a pessoa, que no seu entorno entenderão sobre a condição autista. Se você explica de uma forma ou de outra, isso tem muito a ver. Inclusive quando a gente falar de educação especial e de educação inclusiva. Dependendo de como você fala sobre o autismo, isso muda muito a perspectiva e a resposta das pessoas. Eu sou Alexandre Soledade e esse é o canal Meu Mundo Autista. Eu fico muito feliz de que você esteja aí, goste do que a gente publica e do pensamento, que o nosso pensamento leva você a construir. A gente fala sobre o autismo sob uma perspectiva interessante para nós. Talvez seja interessante também para você, mas vale a pena a gente escutar outras formas e outras perspectivas sobre o autismo, além da que é patologizada. Vamos falar um pouco mais sobre essa linha de pensamento? Vamos conversar? Pois é, se eu pego um gato que acabou de nascer e percebo que tem uma ninhada de cachorros que também nasceram e coloco esse gato ali, a chance desse gato ser criado por essa mãe, por essa mãe que tem outros cachorrinhos como um filho dela é muito grande. Inclusive que o gato tenha comportamentos muito parecidos com seus irmãos cachorros. Então, como é que isso se processa? Gente, isso é comportamento. O ambiente tem forte influência sobre o nosso comportamento. Então, é óbvio que a gente não vai ver um gato latindo, mas ele não vai deixar de ser gato sendo criado por cachorros. Mas o ambiente, como ele vai produzir, buscar alimento, buscar inclusive interação com a sua mãe postiça, isso denota a forma que seus irmãos e seus pares também o fazem. O ambiente tem forte influência. E uma coisa importante, se pudéssemos entrevistar esses cachorrinhos, eu acho que nenhum deles ia achar que o seu irmãozinho diferente é diferente deles. É simplesmente não é igual a mim. Não quer dizer que ele não seja meu irmão. Será, inclusive, bem tratado, carinhado pelos seus irmãos cachorros. Por que eu estou falando isso? Por que o autismo recebe tanto problema? Talvez porque a gente esconda ele e quando as pessoas são apresentadas, elas se assustam com a condição autista. Não é todo autista, gente, que se compara ou se a gente pode dizer que é igual àqueles que os filmes mostram. A grande parte dos autistas são pessoas muito parecidas como qualquer outra. E aí a gente fala, mas nem parece autista. Pois é, não parece autista porque na verdade o comportamento atípico ele se revela em determinadas minúcias, em coisas pequenas. E em situações que de repente a gente já conhece, estereotipia, sensibilidade aumentada, assim por diante. Mas em resumo, esse gato é igual aos outros, né? Então, por vezes, a gente aprendeu a patologizar a condição autista, tentar a qualquer custo mostrar que essa pessoa é diferente. A gente reforça, inclusive, comportamentos que são típicos a receber nomes diferenciados dentro da condição autista.
Crianças de 3, 4 anos saem disparadas, mas se são autistas, recebem o nome de elopem. Presta atenção. Então, quer dizer, porque é autista, reforçamos uma condição patológica. Muitas vezes o autista faz aquilo simplesmente para se ajustar sensorialmente, sim, mas também faz porque é uma criança de 3, 4 anos que gosta de dar esses sustões na gente. Ah, mas autista não tem medo de água, crianças típicas também não. Então, de onde que a gente está reforçando, falando para os outros cachorrinhos que aquele gato é diferente? Ah, mas Alexandre, será que eu tenho que tratar dessa forma? Eu só estou dizendo que a gente não deveria tratar diferente. Esses dias eu vi uma influencer, uma profissional, que publica na internet um questionamento. Ela tem 2 filhas, uma é autista, a outra é típica, e essa filha típica falou: mãe, eu não gosto de conversar muito com a senhora, porque a senhora só fala de autismo. Então, a criança típica percebe o quanto a gente está falando de autismo dentro de casa, reforçando a situação do autismo. A gente, como pai, a gente tem uma tendência natural, não é questão de gostar mais, a ficar mais grudado naquele filho que dá mais trabalho. E a gente acaba deixando ao mundo aquele que não dá trabalho. Isso desde que o mundo é mundo. Se você perguntar para o teu pai, para tua mãe, para tua avó, sempre elas vão falar quem foi o filho ou a filha que deu mais trabalho e que os irmãos achavam, porventura, que era aquele que era mais amado. Quando essa menina fez essa colocação para a mãe, mãe, mas você só fala de autismo, deve acender um alerta em nós. A gente está falando demais de autismo, inclusive reforçando demais. Eu vejo em várias comunidades autísticas, em grupos de WhatsApp, mães perguntando: como é que desfralda meu filho autista? Já começa equivocado, porque nós já falamos sobre isso. Quando a gente fica falando meu filho autista, o autista lá de casa, você está tirando a humanidade dessa pessoa. Você está transformando ela num conceito, numa patologia. Você está esquecendo que ela é uma pessoa. Gente, eu estou tendo dificuldade para desfraldar o meu filho. O que vocês me sugerem? Ele é autista, né? Então, porque ele tem muita dificuldade, tem muita resistência. Gente, experimenta. Crianças típicas também têm resistências a remover, a retirar a fralda. É confortável. Eu não quero ir naquele local lá onde tem aquela boca gigante assim e fico com medo de cair lá dentro. Você acha que é só coisa de autista? Tá? Então, quando a gente fala desse tipo de autismo, a gente está tirando um pouco da conversa aquelas crianças e jovens que têm déficit intelectual. Aquelas que estão mais próximas do nível 3. E quando a gente fala do nível 3, elas têm outras características e outros desafios que os nível 2 e nível 1 não têm. Então, quer dizer, o nível 3 por si só é uma categoria à parte do autismo em virtude do déficit intelectual. O déficit intelectual ele promove que ela não tenha as respostas mediante ao que você espera. Então, quando a gente fala de uma criança que tem comprometimento intelectual, nós não estamos falando das outras que têm baixo comprometimento ou comprometimento quase que nenhum. Então, essas crianças que são a grande massa do autismo, a gente costuma dizer que 75% dos autistas estão do nível 2 para o nível 1. Por que é que nós estamos trabalhando essas crianças como se tivessem as mesmas dificuldades e desafios das crianças e jovens e adultos nível 3? Quem tem filho nível 3 sabe o quanto é difícil qualquer mudança de comportamento. Por isso que a gente costuma não ver jovens nível 3 em clínicas. É muito difícil o manejo desse perfil. Inclusive, não é simplesmente porque adotam, é violento. Não é questão da violência. É pela dificuldade em fazer-se entender a sua comunicação. Se o filho nível 2 e nível 1, provavelmente ele não tem esse problema de comunicação com você, de fazer entender. Talvez ele tenha problema com a comunicação social, relacionar. Mas meu filho tem muita resistência. De contato, jovens têm resistência. Pessoas inteligentes têm resistência a fazer. E se você, pai e mãe, não aceita que talvez precisa começar em você a mudança que você espera no seu filho, precisa começar em você, a começar
Por exemplo, será que eu conto para os coleguinhas na escola que meu filho é autista? Muitos pais preferem não contar e não contam inclusive para a criança. Você imagina uma criança que foi adotada e ela descobre por conta própria, lá na fase adulta, com 20, 30 anos, que ela não era filho, não era filho presencial, filho genético, mas sim um filho adotivo, e você de repente deixou de contar tudo isso. Você imagina a quantidade de privações que de repente ela pode ter perdido, de conhecer irmãos, conhecer uma família, pessoas que de repente ela pode ter tido relações e você privou. Às vezes nós pais privamos elas porque ela é diferente dos outros. A gente reforça para os cachorrinhos que aquele ali é um gato. E às vezes os cachorrinhos só achavam que aquele irmãozinho é um tiquinho diferente, mas ele só falta latir para ser igual a gente. A gente precisa rever a condição autista que nós estamos criando. Então, quando a gente volta àquela primeira pergunta, de onde vem o leite? E alguém fala que é da caixa, talvez essa resposta é um pouco culpa nossa. Se a gente não está permitindo que as pessoas tenham experiências verdadeiras sobre o que é o autismo, talvez a culpa é da gente. Quando eu falo de culpa, é que tipo de autismo que você está apresentando? Quando eu vejo na internet, e me assusto ainda quando eu vejo alguns pais publicando como se aquilo que o filho faz é coisa de autista, talvez esses pais nunca foram realmente pais e mães, porque se você olhar, 70% das coisas que muitos pais apresentam na internet, que seja uma coisa de autista, são coisas de crianças típicas. E aquilo que de fato é o autismo, às vezes a gente deixa de mostrar. E quando eu falo mostrar, gente, cuidado, tá, gente, com sharing. Esse excesso de apresentar, mostrar seu filho sofrendo, chorando, tendo birra, para mostrar por mundo o autismo. Isso é o autismo do seu filho. O seu filho pode ter consequências danosas no futuro quando ele descobrir que você filmava ele para mostrar para todo mundo. É como você chegar numa festa de família e você começar a contar, olha, agora minhas filhas já têm seio, olha, meu filho agora já tem cabelo na axila. E ele fala, poxa mãe, que bafão, você fica falando a minha vida. Então, a gente muitas vezes tem que pensar, será que eu estou expondo demais os meus filhos? Ah, mas não tem que mostrar o autismo? Saiba mostrar o autismo, sem tornar ele vítima de você. Pais e mães precisam se empoderar. A gente tem falado muito sobre isso. Vamos falar sobre treinamento parental, porque depois dessas mudanças que estão acontecendo por aí, que está trazendo questionamentos sobre a quantidade de horas, a quantidade de horas clínicas, provavelmente as clínicas vão começar a dar treinamento para os pais, porque já que não vai poder ficar tantas horas com a criança, esses pais vão precisar aprender aquilo que eles nunca aprenderam, ser pai e mãe de uma criança full time. E aí vocês vão perceber que para alguns casos, tirando as comorbidades ou as diferenças características do autismo, seu filho, sua filha vai dar os mesmos trabalhos como qualquer outro tipo de criança. E você está preparado para isso? Não tem manual para ser pai no YouTube, tá, gente? Fica essa dica. Vamos conversar depois sobre outros assuntos? Até mais.